Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só vou aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Vamos nós. Shalom, Juliana, Lucila, Tereza. Vamos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou começando a situar mais ou menos o título, né? O título. Boa noite, Creuza. Bem, o título dessa live é: se começar a ficar apertado, é a hora de sair. Bem, vocês vão perceber que essa live, ela não acompanha a forma das lives anteriores. Que, de alguma forma, essas lives anteriores tiveram um contorno acadêmico, vamos dizer assim, com citações diretas e indiretas de autores, apresentando conceitos, teorias, enfim. Minhas falas, minhas reflexões hoje serão pautadas na minha experiência e em sua inteireza. Isso porque não há como separar as minhas vivências de meus conhecimentos teóricos e práticos. Ninguém é duas pessoas, ou pelo menos não deveria ser, né? Mas, bem, é praxe quando eu estou num congresso, num colóquio, numa palestra, num simpósio, lendo, dialogando, enfim, eu dar o meu melhor para entender e refletir sobre o conhecimento, o conceito, a teoria que está sendo exposta, seja de forma oral ou de forma escrita. Entretanto, quando estou nessas situações, não estou em parte, estou inteira. Essa inteireza nas situações, eu acho que é um dos elementos fundamentais e que as pessoas raramente conseguem fazer. As pessoas estão numa situação, mas estão com um pé dentro e um pé fora. Isso é bastante estranho, né? Elas estão, mas já estão pensando no depois. Ora, se eu estou aqui, estou pensando no depois, eu não estou aqui inteira, né? Então, essa inteireza eu acho importante, né? Mas o que isso significa? Significa que, consciente ou inconscientemente, sou freudiana, sou psicanalista freudiana, não esqueçam, procuro entender a teoria, o conceito, o conhecimento no todo da situação. Talvez queira dizer, no contexto que ele está se apresentando ou sendo apresentado. Ou seja, eu sempre, onde quer que eu esteja, fazendo o que eu estiver, eu gosto sempre de entender o todo. Seja dando uma aula, fazendo uma live, seja brincando com Luna, com Vida, com Lotus, que são as minhas filhas lindas. Seja o que for, nós precisamos nos habituarmos a estarmos inteiros na situação. E nós raramente conseguimos, vamos dizer assim, essa proeza. Isso é intenso, complexo e belo, porque além de ampliar ou não meu conhecimento, minhas reflexões teóricas, minhas vivências, às vezes me fazem refletir sobre minha própria vida e me golpeiam. Então, essas reflexões, essa inteireza nas situações, elas não são simples de serem vividas, acreditem, não são. Elas muitas vezes, elas trazem contentamento, elas trazem prazer, mas muitas vezes elas também trazem descontentamento. Oi, Verônica, elas também trazem dor. Então, a inteireza da situação,
quando nós vivemos, nós estamos nos lançando num risco de viver ou dor ou prazer. Bem, mas eu, Virgínia Ferreira, eu não corro. Eu encaro, eu enfrento com coragem ou não, e às vezes a batalha é dura, acreditem. Às vezes a batalha é dura. Mas o que significa perder ou ganhar uma batalha na vida? O que significa perder ou ganhar uma batalha na vida? Para mim, Virgínia Ferreira, é não fugir dela. Ou seja, é não fugir da vida, é não fugir dessa inteireza. Eu vou dar um exemplo a vocês, meu, que me foi extremamente caro, mas que me foi extremamente engrandecedor, que me fez eu entrar em contato comigo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse exemplo que eu vou dar a vocês agora. Eu participei de um grupo de pesquisa coordenado pelo psicanalista Francisco Ramos de Farias. À época, ele era coordenador do programa de pós-graduação Estrito Senso, na Unirio, em Memória Social. Que esse grupo de pesquisa teve como objetivo reconstruir a história do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, em outras palavras, manicômio judiciário. Nós frequentávamos o hospital, mas para fazer pesquisa, nós não éramos internos, né? Bem, exatamente no dia 13 de março de 2010, o complexo penitenciário Frei Caneca, justo ao lado do hospital de custódia e tratamento, iria ser implodido no dia 13 de março. Então, nós do grupo de pesquisa, nesse dia 13 de março de 2010, chegamos lá no hospital muito cedo, em torno de 5 horas da manhã. Prestem atenção. Para levar todos os internos, homens e mulheres, e não são poucos, para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói, Rio de Janeiro. Lá dentro, na porta e lá dentro, estava o BOPE, que o BOPE intitulou essa operação de tirar os internos do hospital Henrique Roxo, Heitor Carrilho, e levar para o Henrique Roxo. Ele intitulou o BOPE de Operação Tarja Preta, porque eles sempre dão um nome. O hospital intitulou a operação de Bolo de Noiva. Por aí, vocês já veem a contraposição que há. A Secretaria de Segurança se acha dona daqueles internos. Por outro lado, os médicos se acham donos daqueles internos. É uma briga até hoje. É uma briga até hoje. Bem, os policiais armados, estavam com coletes à prova de bala, armados, não eram poucos, com uma expressão bem fechada, gritavam para os internos. Todos em fila, com as mãos atrás da cabeça. Aqui homens e ali mulheres. Alguns internos procurando o pé do chinelo, outros sem chinelo, outros sem camisa, outros andando sem rumo e sorrindo, os enfermeiros e técnicos de enfermagem nervosos, perdidos, enfim, foi uma loucura. E eu estava ali. Enfileirados, entraram nos camburões para transporte de presos de alta periculosidade. O que não são. E nós, também, grupo de pesquisa, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, também entramos, mas não enfileirados. E eu lembro que eu entrei com aqueles que são considerados de mais alta periculosidade. Eu fui num desses camburões, né? Bem, segue o comboio rumo a Niterói, com batedores abrindo caminho. Uma cena cinematográfica, mas cinematográfica mesmo. Nem o pedágio da ponte
nós paramos. Né? Quando chegamos ao hospital em Niterói, todos os internos, todos, não eram poucos, foram colocados dentro de um imenso auditório. Junto estávamos nós, pesquisadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem e algumas pessoas que já faziam algum tipo de atividade com os internos dentro do Hospital Heitor Carrilho. Então, eu queria que vocês imaginassem um auditório grande em Niterói, no Hospital Henrique Roxo, um auditório muito grande, com muitas janelas, mas sem vento. Né? O ar parece que não circulava. E ali dentro, vários loucos considerados criminosos. Exatamente isso. Loucos considerados criminosos. Não esqueçam que o antigo nome é manicômio judiciário. Mas ali estava cheio, cheio. Só do pessoal do Henrique, do Heitor Carrilho. Estava cheio, aquilo ali estava cheio. Bem, imaginem um auditório lotado em Niterói num calor danado. Alguns sentados, outros andando. A grande maioria dos internos, quando não estava fumando, eles fumam o tempo inteiro. Eles fumam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Estavam comendo ou bebendo alguma coisa. Por quê? Porque os enfermeiros, para tentar acalmar, quando eles começam a ficar agitados, eles enfiam, né? É refresco, é um sanduíche, alguma coisa. E eu olhando aquilo tudo. E é interessante, porque o grupo de pesquisa estava na varanda do auditório, e eu estava dentro do auditório. E eu olhando aquilo tudo, não olhando de fora. Eu estava na cena, é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu estava na cena, eu estava ali dentro. Eu era parte dela, então eu não era uma espectadora do que estava acontecendo. Eu estava na cena. Quando de repente, por favor, prestem atenção. Quando de repente sobe um cidadão no palco com um violão, senta no canto do palco, cruza as pernas e começa a tocar e cantar MPB. Ao mesmo tempo, uma caixa de som começa a tocar rock com projeções na tela no fundo do palco. Alguns internos dançando num ritmo que não tinha nada a ver nem com MPB, nem com rock. Eles subiam, desciam, dançavam, o cara lá, no mesmo palco, tocando violão, MPB e cantando, boa noite, Ricardo, e cantando, no mesmo palco, uma projeção de pessoas, de roqueiros, né, tocando e cantando. E o cidadão tocando seu violão como se todos estivessem prestando atenção e não tivesse simultaneamente tocando rock. E os internos subiam, desciam, dançavam, cantavam, sorriam. É um sorriso inexpressivo, pálido, não é, que eles têm. Choravam, sentavam, comiam, visivelmente imersos em seu próprio mundo. Visivelmente, aqueles internos estavam imersos no seu próprio mundo. Eles não estavam ali. Eles estavam ali, mas imersos no seu próprio mundo. Isso era visível. O cidadão resolveu parar de tocar e cantar. Agradeceu aos internos que estavam dançando e aos demais que estavam na plateia, andando ou sentados, pela atenção. Pegou o seu violão e saiu. Isso durou aproximadamente de 1h30 a 2 horas. Esse cidadão ali, naquele canto, cantando MPB, e lá no fundo, desse mesmo palco, imagens de roqueiro e rock numa caixa de som bem alto tocando. Bem, alguns minutos após, o rock parou, porque o coral dos internos iria cantar. Então, aqueles loucos, dito criminosos, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, que estavam no Henrique Roxo, iam cantar. Sobem uns 20 ou 25 internos.
entre homens e mulheres, tá, gente? Com seus papéis, com as letras das músicas que iriam cantar nas mãos. E ficam meio que enfileirados assim, de frente para a plateia, né? O maestro então inicia. Um só ri. O outro canta gritando alguma coisa que não tem relação nenhuma com a música. Nenhuma. Nenhuma. Né? Outros, visivelmente, não sabem ler. Outros estavam com papéis de cabeça para baixo, mexendo a boca como se estivessem cantando. Outros dançando num ritmo diferente da música que o maestro estava tentando ali fazer alguma coisa. Outros andando em círculo no palco. Outros subindo e descendo do palco. Enfim, a música acaba. Né? O coral acaba. E eles, na realidade, eles não estavam nem aí, né? Eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí. Chega um grupo, sobe ao palco e pede aos internos que se sentem em seus lugares. E que para que permaneçam sentados. Como? É uma pergunta. Como? Eu não consigo entender, eu, Virgínia Ferreira, como algumas pessoas que estão acostumadas a lidar, né, com os internos homens e mulheres, leiam-se, em hospitais de custódia e tratamento, pedem que eles retornem aos seus lugares e assim permaneçam em lugares. O cara não sabe onde ele estava sentado, ele não tem a menor referência, né? Como ele pede uma coisa dessa, né? Como esse grupo pede? Bem, eles começam a contar uma história, esse grupo, em forma de teatro. Falam muito baixo e só havia 2 personagens, falando muito baixo. Esse grupo levou 2 horas contando história. 2 horas. 2 horas contando história. E eles não estavam, né, nem aí. A cena era a mesma, né? Andavam de um lado para o outro, comiam, fumavam, eles contando a história, né, esses 2 lá em forma de teatro, como se os ditos loucos, criminosos, estivessem prestando atenção, estivessem atentos, né, e estivessem entendendo. Gente, nem eu sabia mais o que eles falavam. Totalmente desinteressante a história, totalmente desinteressante. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que olha como esses ambientes são. Teve uma hora que eu levantei, porque eu estava sentada, aí eu levantei, aí veio uma senhora, né, interna, falou assim para mim: você pode me dar uma folha sua? Porque eu estava com uma prancheta com algumas folhas de papel ofício. Aí eu falei: posso, por que que ela falou? Não, porque eu quero fazer um cigarro, eu quero fumar. Eu quero fumar. Eu falei: ah, tá. Aí dei uma folha, ela enrolou assim a folha, de comprido, assim, ó, de comprido, né? Comprido, ela enrolou a folha, bem enroladinha, botou na boca e acendeu. Aí falou assim para mim: eu vou ficar aqui escondida atrás de você para a supervisora não me ver. Só que ela era muito maior do que eu e o cigarro dela ficava para fora. Eu achei graça daquilo, né? Assim como eu achei graça, antes da gente entrar nos camburões, um deles falou assim para mim, ele lembra muito Bob Marley, ele chegou para mim e falou assim, foi muito interessante: vem aqui, por favor. Eu falei: pois não. Aí ele falou assim para mim: a senhora é professora, não é? Eu falei: sou professora. A senhora sabia que eu sou dono de todas as faculdades que existem no Brasil e no mundo? Eu falei: ah, que bom te encontrar, porque eu queria pedir um aumento. Ele falou: mas nessa que a senhora dá aula, eu não sou professor não, não sou o dono não. Eu achei assim uma sacada muito boa, né? Muito boa, mas, bem, nem eu sabia mais do que esse pessoal que estava contando a história falava. É lógico.
Como é que vai contar história para loucos dentro de um hospital psiquiátrico? Uma história que leva 2 horas, uma história sem movimento, monótona, as pessoas falando baixo, mesmo que tivesse movimento, as pessoas estivessem falando alto. 2 horas. Bem, o tempo passava e eles iam ficando mais agitados, né? Eu, imersa num outro mundo, num mundo onde cada qual estava no seu. Eu não sei nomear essa experiência que eu vivi. Um pouco mais adiante eu vou falar sobre isso. Eu não sei nomear. Se vocês me perguntassem, eu não sei nomear. Cada um imerso no seu mundo e eu no meu. E eu no meu. Bem, então, o tempo passava e eles foram ficando cada vez mais agitados. Prestem atenção. Só para reforçar, nós chegamos ali no Rio Comprido, no Heitor Carrilho, 5 horas. Essa transferência deve ter acontecido por volta de 6, 6h30. Nós chegamos no Henrique Roxo, no máximo às 8 horas da manhã. Por quê? Porque, na realidade, como tinham batedores abrindo caminho, não tem engarrafamento, não tem feira de pedágio, não tem nada disso, né? Bem, o tempo foi passando, eles foram ficando muito agitados, fechados num auditório, por mais que esse auditório seja grande, eles ficaram fechados ali no auditório, né? Foram muitas horas presos dentro de um auditório. Por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu não me recordo bem, enfileira todos no pátio, da mesma forma. Mulheres de um lado, homens do outro, mão na cabeça, né? E vai colocando dentro dos camburões para levar de volta para o Hospital Heitor Carrilho. Por quê? Porque foi comunicado que a implosão do complexo penitenciário foi um sucesso, né? Foi um sucesso, Frei Caneca. Apesar da proximidade, não abalou a estrutura do hospital. Então, depois que houve a implosão, uma equipe teve que ir ao hospital para ver se tinha causado algum tipo de dano, né? Qualquer que fosse na estrutura, enfim, do hospital. Então, não houve. Ao chegar ao hospital, Heitor Carrilho, não permitiram a nossa entrada. Então, nós saímos do Heitor Carrilho, fomos para o Henrique Roxo, passamos o dia inteiro lá e nós chegamos de volta, eram umas 10 horas da noite, eu acredito, né? Não nos permitiram entrar. Cada um dos pesquisadores, ao chegar na porta do hospital Heitor Carrilho, pegou o seu rumo. O meu carro tinha ficado parado no estacionamento, do lado de fora do hospital, e aí eu fui embora para casa. Bem, agora que é o detalhe, por favor. Quando chego dias depois no grupo de pesquisa, com o meu relatório, né, porque depois que eu cheguei em casa, eu fiz um relatório do que eu tinha percebido. O grupo ficou impressionado com tudo que eu havia percebido e registrado. Eles não perceberam o que eu havia percebido. Onde é que eles estavam? É uma pergunta. Segundo eles, porque eu perguntei isso a eles. Segundo eles, juntos, o pessoal do grupo de pesquisa, nervosos, comendo tanto quanto os internos, palavras deles, e muito ansiosos para que tudo aquilo acabasse. E eu, sozinha, com a minha sanidade sendo posta à mais difícil e dura prova. Não é fácil. Não é fácil. Viver uma experiência dessa não é fácil. Foi uma experiência tentadora, por um lado, e assustadora. Eu estava ali na mais pura solidão. Eu gosto da solidão, me sinto confortável nela. Mas, naquele dia ali, eu não estava junto com um grupo tentando ocupar minha cabeça, falando, comendo, seja lá o que for, bebendo. Eu estava vivendo aquela experiência, eu me dispus a isso. Por isso é que eu falei da inteireza. Da inteireza. Ali eu conheci, nessa experiência, o meu caos.
Não é o caos externo. Ali eu conheci o meu caos. Eu não fui para conhecer o meu caos. Eu fui para o que desse e viesse. E aí ali eu conheci o meu caos. Aquele dia, aquela situação, era um espaço tão grande para mim que me sentia, aliás, eu não só me sentia, eu estava invisível para os olhos dos ditos insanos e dos ditos normais. Porque o grupo de pesquisa também não me via. Não me via porque eles estavam preocupados que aquilo ali acabasse. Eu imagino o desespero deles, para que tudo aquilo acabasse. Eu não, eu estava ali. Eu fui ali para isso, para viver a experiência. Só que eu não sabia que era uma experiência tão dura, mas eu não corri dela, né? Então, aquela situação era um espaço tão grande para mim que eu me sentia, aliás, eu estava invisível para os olhos dos ditos insanos e dos ditos normais, mas muito visível e presente para mim. Para mim. Eu acho que essa é a coragem que nós precisamos ter. Ficar visível para a gente. Para a gente. Isso é muito importante. Aquela foi uma experiência que, se eu saísse organizada psiquicamente dela, eu sairia diferente. Eu conheci o caos, o meu caos, e nele fiz uma imersão espontânea, talvez por 12 ou 13 horas. Não sei se saí organizada, mas saí diferente, saí mais forte. Por quê? Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, que eu entendo que ninguém deve fugir nem da dor, nem do prazer. Eu acho que isso precisa ser vivido na sua inteireza. E segundo, eu fui ali para quê? Para correr daquilo ali? Se for para correr, seria muito mais interessante que eu não fosse. Porque aquelas pessoas não viram nada do que aconteceu ali. Acreditem, elas ficaram encantadas com o meu relatório. Meu relatório deve ter tido umas 20 páginas. Elas ficaram encantadas. Foi o cerne do relatório da pesquisa. E eu acho que eu não fiz nada demais. Eu simplesmente, como cada um estava dentro do seu caos, cada um estava vivendo o seu mundo, eu entrei no meu. Foi isso que eu fiz. E foi uma experiência, volto a dizer, muito dura, muito dura. Eu não sei se eu saí mais organizada, mas certamente eu saí mais forte. Essa experiência foi um ponto de virada em minha vida. Entendendo ponto de virada como uma vivência intensa, seja de dor ou prazer, que se você sobrevive a ela, você necessariamente sai diferente. Então eu queria que vocês entendessem que não é a situação, é a forma com que você vive a situação. Porque eu vivi de uma forma e o grupo de pesquisa viveu de outra. Eles ficaram lá juntos. Quando eu me deparei com eles, de volta para voltar, né? Eu fiquei olhando aquilo, eles estavam com cara de desesperados. Pessoas com os dentes sujos, porque estavam preocupadas em comer, não estavam preocupadas, né, em viver aquilo ali. Bem, isso é o que eu penso, não é? Eu acho que cada um tem o seu jeito, a gente precisa respeitar, mas essa imersão espontânea que eu me permiti nesse caos que ali era, eu sabia que se eu sobrevivesse ali, eu sairia mais forte. E eu me sinto mais forte. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu, quando estou brincando com uma das meninas, seja Vida, seja Lotus, seja Luna, eu estou ali brincando com elas. Foi, Shalom, foi uma maratona intensa e dura. Foi. Mas eu encarei, eu vou te dizer. Eu encarei. Eu estou ali com as meninas inteiras, brincando. Quando eu estou escrevendo, eu estou imersa naquilo que eu estou escrevendo. Quando eu estou lendo, eu estou imersa naquilo
que eu estou lendo. Aliás, hoje eu recebi um livro que eu comprei, muito bom, do Guiô, muito bom. Bem, tenho percebido com muita nitidez na clínica, nos ambientes acadêmicos, universidades, congressos, colóquios e afins, no ambiente virtual, no campo afetivo, no campo social, enfim, pessoas se espremendo para caber onde elas não cabem. Vou parar aqui, só um minutinho que eu vou precisar marcar. Tem pessoas se espremendo para caber onde elas não cabem. Esse grupo de pesquisa se espremeu para caber numa experiência que eles não cabiam. O que eles foram fazer ali? Eles viveram um mal-estar por estarem ali, mas eles não entraram em contato com o caos. O mal-estar veio do mundo externo. A minha dor veio do meu caos, veio do meu mundo interno. Então, o que eu quero na live de hoje e que eu vou fazer é que nós possamos saber em que lugares nós cabemos, profissionalmente, na vida do outro, na vida religiosa, na vida política, na vida esportiva, aonde quer que estejamos. Nós precisamos saber onde é que nós cabemos. É essa a minha questão. Ali, o grupo, boa noite, Elisete, o grupo, seja bem-vinda, não estava cabendo naquele espaço, eles ficaram espremidos. Espremidos é uma metáfora, né? Eles ficaram espremidos, muito espremidos. Para eles o espaço era pequeno, para mim era um espaço tão grande que ninguém me via, só eu. Só eu me via. Bem, então, no ambiente virtual, no campo afetivo, no campo social, enfim, pessoas se espremendo para caber onde não cabem. Ou tentando ter visibilidade num espaço que é grande demais para elas. Às vezes a gente vê isso, né? Isso é muito comum. Que horror, eu estou rindo, mas isso é sério. Isso é muito comum em congresso, quando tem lá os caras que são conferencistas, né? E tem aqueles que vão fazer uma comunicação oral, né, bem pequena a comunicação, e se sentem o máximo, né? O máximo. Oi, Fernanda. Ai, agora que eu te vi, minha querida, que nem sempre eu estou olhando para o chat. Então, é isso, né? É isso. Aquelas pessoas pequenas brigando para ter visibilidade. E eu já vi pessoas grandes sem espaço. Mas eu vou chegar lá. Bem, então, as pessoas se espremem. Sabe metrô, quando abre as portas às 17 horas na estação do Flamengo, que o vagão já está cheio, não cabe mais ninguém, e o sujeito força, jogando o corpo, a porta está fechando e ele insiste em entrar. Imaginam a cena? Metrô em direção à Central do Brasil, parando na estação do Flamengo, né? E a pessoa fazendo um esforço imenso para entrar onde não cabe mais ninguém, né? Por que o sujeito faz questão de entrar naquele vagão? Por que ele insiste em fazer o percurso de metrô? Pergunto, porque o sujeito sabe o que irá encontrar dentro do vagão. Apertos, pisões no pé, cheiro de suor de um dia inteiro de trabalho, de um monte de gente, calor no Rio de Janeiro e ainda, né, ser lançado fora do vagão quando chega a uma estação que a maioria sairá. Então, muitas vezes, quando esse metrô, né, para na Central do Brasil, é tanta gente saindo, tanta gente, que você que está ali dentro, se você estiver em pé, você vai sair junto. Bem, é um desconforto sem precedentes. Mas o sujeito insiste em entrar nesse vagão, em permanecer nele, repetir essa via crucis todos os dias e se lamuriar sobre esse desconforto. Aí é que é o grave. Ele sabe o que vai encontrar, ele insiste
em viver essa experiência e depois, né, ele vai se lamuriar. Como assim, não é? Ele vai se lamuriar. Porque ele tenta caber onde ele não cabe. Porque ele insiste em entrar em espaços ou situações que ele terá que se espremer para entrar e se espremer mais ainda para permanecer. Je ne sais pas encore. Eu ainda não sei. Mas, nesse aspecto meramente físico, a situação é menos difícil de ser visualizada, de ser entendida e, sobretudo, de ser justificada. Então, as pessoas dizem assim, ah, não, eu tive que entrar, porque senão que horas que eu ia chegar em casa? Ah, não, eu tive que entrar, ou seja, ela se coloca na situação e ela tem como justificar com facilidade, né? Ah, porque se eu esperasse o metrô passar vazio, eu ia chegar em casa 40 minutos depois. Isso não justifica. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Isso não justifica. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então, quando eu cito esse exemplo, é para situar a gente, né, para nos situarmos dentro desse aspecto físico, né? Que eu acho que é mais fácil para a gente realizar psiquicamente. Bem, passando para o campo das relações do sujeito com ele mesmo, com o social, seja essa relação amorosa, profissional, religiosa, política, etc. Se acontece, se não da mesma forma como do metrô, acontece de forma muito similar. Muito similar. O sujeito se espreme para caber onde ele não cabe. Seja na vida de uma outra pessoa, numa relação de amizade ou amorosa, seja numa situação profissional, não importa. Ele não cabe. Ele não cabe. Ele não cabe. Se ele não cabe, por que ele insiste em caber? O que ele pretende com isso? Isso na clínica eu vejo muito. Isso na clínica eu vejo muito. Se não cabe, terá que se espremer para entrar e terá que se espremer cada dia mais para permanecer. E ainda viverá brigando por espaço e se decepcionando porque não tem sucesso, e brigando por espaço, e se decepcionando e brigando, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Por que as pessoas insistem em entrar onde elas não cabem? Será que elas não percebem que elas não cabem? Isso é muito complexo. Será que elas não entendem? A gente sabe quando a gente não cabe numa roupa, mas às vezes a gente insiste, né? Tem gente que chega a deitar para poder encolher mais a barriga para fechar o fishclass da calça. Aí anda com aquela calça o dia inteiro e fala assim, essa calça está me incomodando, nossa, como está apertado. Mas ela está com a calça. Vocês não conhecem ninguém que deita, que horror, que deita para poder fechar, né, o fishclass da calça. Aí fica em pé, aí mal respira, né? Oh, meu Deus, ela mal respira, mas ela está com aquela calça. Bem, vamos lá. Se você pode perceber, por exemplo, que o outro, ele compõe com você. O que ele é, harmoniza com aquilo que você é. Mas você não compõe com o outro. O outro não identifica harmonia com você, ou se identifica, não quer, e ele tem o direito de não querer. É simples assim. É simples assim, ele tem o direito de não querer. Né? Ele tem o direito de não querer. A questão é, por que o sujeito tenta caber num lugar que não tem espaço para ele? Vai dedicar sua vida a se espremer? Mais cedo ou mais tarde, ele será cuspido para fora, como uma pessoa é cuspida para fora de um vagão cheio quando a maioria sai. Ou o próprio sujeito sairá. De uma forma ou de outra, sairá se vitimizando. A questão é, ele é vítima? Se ele é vítima, o outro é um vilão?
Não. Ambos são vítimas e vilões. Se eu não dou espaço para uma pessoa e ela tenta me invadir, e eu não permito que isso aconteça, e ela continua tentando, o que ela está pretendendo? Não, com o tempo, a Virgínia Ferreira vai mudar. Não, não vai mudar. Eu não sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, não é isso. Não é isso. Mas há determinados fundamentos que compõem a minha subjetividade que eles não vão mudar. E eu também não estou disposta a mudá-los. Bem, por outro lado, também temos que falar sobre aquelas relações nas quais os sujeitos envolvidos, um compõe o outro. É uma relação onde ambos se expandem, um fortalece o outro, um se alegra com a conquista do outro, se entristece com a dor do outro. Mas, apesar de um compor o outro, não formam um. Não formam um. A identidade não é o nós. A identidade é o eu. Então, eu, Virgínia, e o outro. Que ele tem uma identidade e eu tenho a minha identidade. Se nós nos misturamos, eu não acredito nesse tipo de relação. E o caos de cada um continua sendo o caos de cada um. Simples dessa maneira. Cada um com o seu caos. Né? Diria eu que esse tipo de encontro ou de relação que fortalece ambos os envolvidos, não há egoísmo, competição, inveja, mentiras. Enfim, o que há é autenticidade e espontaneidade. É um encontro no qual a expansão de um não tira o espaço do outro e vice-versa. Aliás, a expansão de um é a expansão do outro pela alegria que produz. Então, as pessoas envolvidas num tipo de relação dessa, o que acontece? A conquista de um, né? A expansão de um não tira espaço do outro. E esse outro se alegra com a conquista do par. Exatamente dessa maneira. É uma relação onde cada um continua sendo o que é, e isso faz com que ambos permaneçam juntos. Isso é importante. Bem, mas também não podemos desconsiderar aqueles casos em que as relações antes, prestem atenção, ilusoriamente expansivas, mas também não podemos desconsiderar aqueles casos em que essas relações antes, ilusoriamente expansivas e fortalecedoras, ilusoriamente, com o passar do tempo e o cotidiano, começam a se transformar por algum motivo em espaços em que o par ou um deles precisa se encolher. Começa a ficar apertado, começa a ficar exprimido. É hora de sair. Aliás, não deveria sequer ter entrado. Porque quando, isso é o que eu acredito, quando numa relação alguém fica apertada é porque ela já começou de forma não confortável. Ela não começou bem. E eu sempre acreditei que tudo que não começa bem não tem condições de terminar bem. Isso eu, Virgínia Ferreira. Isso é o que eu penso. Então, se você começa a ter que fazer, né, coisas que não são suas para agradar o outro, você está ficando exprimido. Quando você começa a ter que abrir mão daquilo que você é para agradar o outro, ou para que você e o outro permaneçam na relação, isso aí já começou errado. Já começou errado. Então, não é hora de sair. Era para nem se ter entrado, né? Porque o que acontece? Um ou ambos, né? Um começa a tentar se transformar naquilo que não é para corresponder àquilo que ele acha que o outro espera dele e vice-versa. Ou seja, eu começo a me modificar
tentando ser aquilo que eu acredito que o outro quer que eu seja. Olha a confusão. Olha a confusão, né? Fracasso. Fracasso. Ninguém consegue, e se consegue, cobrará um preço muito alto ou não conseguirá manter por muito tempo. Então, quando uma pessoa se modifica para agradar ao outro e aquilo não é dela, aquilo, né, os fundamentos dela são bem diferentes, ela vai cobrar um preço muito caro. Ou ela não vai conseguir manter isso por muito tempo. Bem, e o outro nem pediu nada, né? Você que vai na base do achismo, você sabe o que o outro quer, é uma loucura. Bem, desta forma, esse tipo de relação ou encontro não acontece entre dois sujeitos, mas sim entre duas construções antecipadas que um fez do outro para tentar dar conta de suas carências. Esses dias eu publiquei no Instagram uma frase que não é minha, que diz o seguinte: a carência faz você ver amor onde não existe. Oh, meu Deus, que situação! Isso implica que ambos não conhecem seu próprio caos, como também não conhece o outro. Isso não é um encontro, é um atropelamento numa via, numa pista de alta velocidade. Então isso aí não é um encontro, isso é um atropelamento. O que você estava fazendo nessa pista? Em que estado você vai sair, eu não sei. Mas certamente com algum sofrimento, tristeza, raiva, remorso, culpa, etc. De acordo com Oscar Wilde, aí eu estou na literatura estrangeira, Oscar Wilde era irlandês, ele vai dizer: as paixões sobre cuja origem nos enganamos tiranizam-nos mais violentamente do que todas as outras. Então você entrou por paixão, mas não foi por paixão pelo outro, você entrou por paixão daquilo que você construiu do outro. Ou seja, você não se apaixonou pelo outro, você se apaixonou pelaquilo que você construiu do outro. Nos enganamos porque não conhecemos e nem damos tempo ao outro para ele se apresentar. Nos enganamos porque, na realidade, não queremos, de fato, saber quem é o outro. Queremos tão somente que ele dê conta de nossas carências. O que o outro é um problema dele. Desde que ele se apresente ou represente aquilo que eu espero dele. Então, é isso, boa noite, Alice, é isso que acontece. Como você pode saber qual é a origem de sua paixão se você não se conhece e não conhece o outro? Porque as nossas construções que nós fazemos de nós mesmos também são antecipadas. Também são antecipadas. Bem, aí eu vou citar Goethe, né? Oscar Wilde é no livro O Retrato de Dorian Gray. O que eu vou citar agora do Goethe está num livro chamado Máximas e Reflexões, que ele diz: as maiores dificuldades estão onde não as procuramos. Fechem aspas, Goethe. Dentro de cada um de nós não procuramos essas dificuldades dentro, nós procuramos sempre fora. Culpado é sempre o outro, responsável é sempre o outro. Há exceções, obviamente, né? Tendemos a procurar sempre fora, no exterior, no outro. Desta forma, eu me oprimo e me tiranizo através do outro. Isso é grave. De acordo com Regina Schopke, o primeiro passo para lutar contra a opressão é identificar o opressor que vive em nós. 2020, num livro chamado As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal. Então, o que nós temos? O que nós temos? Né? Que através do outro eu me tiranizo, através do outro eu me oprimo. Gostaria de ressaltar que também há espaços que são grandes demais para alguns sujeitos e pequenos demais para outros. Faz pouco tempo que participei de um evento como ouvinte. Vi um sujeito imenso, muito grande, muito potente, muito exprimido. E os outros, muito pequenos,
tentando ganhar visibilidade. Os pequenos, juntos, espremendo o grandão, o imenso, para tentar ganhar visibilidade. Quanto a essa cena, farei das palavras que são atribuídas a Napoleão Bonaparte as minhas. Entre o sublime e o ridículo é apenas um passo. Temos que tomar todo cuidado com isso. Bem, já me encaminhando para o final dessa live, não das reflexões e de minhas imersões em minhas profundezas e superfícies, nos meus pontos de contato com a vida, sejam esses pontos profundos ou superficiais, afirmo que todos esses pensamentos e reflexões que acabam por compor meu discurso, minha voz, me fizeram descobrir que, se eu caibo em mim, não dependo do espaço para me sentir ou do outro me dizer se a situação é pequena ou grande para mim. Isso é importantíssimo. A gente tem que caber na gente, né? A gente tem que caber na gente, porque na medida em que a gente cabe na gente, a gente não precisa que o outro diga se o espaço é grande ou pequeno para a gente. Se nós sabemos, né, quem somos, se nós conhecemos o nosso caos e as nossas potencialidades, eu não preciso que o outro me diga. Eu caber em mim me basta, pelo menos por enquanto. Que cada um caiba dentro de si, se sinta confortável dentro de sua própria pele, para depois identificar os espaços que lhe cabem e nos quais serão bem-vindos. Porque nem em todo espaço que nós cabemos, nós somos bem-vindos. Ou queremos entrar. Caso contrário, viverão exprimidos sem conhecer ou experimentar a beleza da expansão, a beleza do encontro, a beleza de se poder ser o que se é com ou sem o outro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Quando nós cabemos na gente, quando nós conseguimos, como diz Freud, né, nos reconstruir, quanto mais nós vamos tendo nas mãos a nossa própria vida, mais nós estamos expandindo. Mais, né, eu estou experimentando a alegria, né? E eu acho que a beleza do encontro, primeiro, tem que ser... exatamente. Tem que ser, primeiro, a beleza do encontro de mim comigo mesma. Comigo mesmo. Isso é libertador. Isso é libertador. Exatamente, Creuza. É muito mais do que eu ter liberdade para ir e vir a qualquer lugar, né? Bem, então, a beleza do encontro com o outro só pode se dar se eu tiver, primeiro, tido um encontro comigo. É um encontro definidor? Não, porque nós estamos em eterna construção. Não, mas me aproxima, me dá uma certa familiaridade comigo. E isso é extremamente importante. E aí eu vou voltar a Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray. Ele diz, aspas, quem seria capaz de dizer onde cessam as impulsões da carne e onde começam as sugestões psíquicas? É isso. Obrigado pela gentil paciência. Espero que cada um de vocês possa entrar em contato, né, com esse mundo interno, com esse caos, que às vezes é um caos. Eu diria que é um caos, né? É uma luta entre um caos e alguma coisa que tenta organizar o tempo inteiro. Primeiro, nós temos que ter esse acesso a nós mesmos, essa familiaridade com o que somos, com o que estamos construindo de nós mesmos, para que assim nós possamos estar em contato com o outro, sabendo o nosso lugar. Isso é muito importante. Nós sabemos o nosso lugar, obrigado, gente, nós sabemos o nosso lugar não é importante, é tudo, acreditem. Aí, a partir daí, eu posso me relacionar com o outro, mas eu consigo, né, ser uma pessoa forte,
ser uma pessoa alegre comigo mesma. Comigo mesmo. Eu acho que é o filósofo Schopenhauer que diz: se é difícil encontrar a felicidade fora, menos ainda dentro. Não, se é difícil encontrar a felicidade dentro, menos ainda fora. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a felicidade está dentro da gente. Não vamos fazer do outro, né, aquele que vai suprir as nossas carências. Não, não. Vamos ter o que trocar com o outro. Não é suprir carência do outro, nem o outro suprir minha carência. Não. O outro não é rolha para ficar tapando buraco. O outro é um sujeito que pensa, que reflete, que sofre, que se alegra, que sorri, que chora. Então, e nós fazemos isso com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Obrigada, minha querida. Gente, vocês estão elogiando tanto minha live de hoje, mas é uma live que eu gostei também, sabia? Eu gostei, eu gosto. Eu gosto disso. E lembrando que dia 21 teremos e dia 28 também. Será uma live antes do final do ano. Sobre o que vai falar? Não sei, ainda não pensei, mas vou pensar. Bem, então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu pensei... Oi, João, seja bem-vindo. Gente, Roseli, obrigada a todos vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Bem, só lembrando que a partir de janeiro de 2021, as lives continuarão sendo realizadas aqui no Instagram, mas não ficarão mais aqui. Eu terminando a live, eu vou subir para o meu canal do YouTube. Agora, o endereço do YouTube está na própria bio, mas não precisa se inscrever no meu canal do YouTube para poder assistir, ele é público. Eu jamais faria isso com vocês, com aquelas pessoas que gostam daquilo que eu falo, que me agradecem. Eu jamais vincularia vocês terem que assinar o canal para poder assistir minhas lives depois. Não. O meu YouTube é aberto, então você pode chegar lá e assistir. Gente, muitíssimo obrigado pela paciência, muitíssimo obrigada por vocês me acompanharem. E eu fico muito feliz com esses retornos, porque se a minha causa né, a vida humana e a vida animal, e vocês, oi Lia, e vocês me acompanham, vocês gostam, eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Então, tenham todos uma boa semana e não esqueçam de pensar em tudo que nós conversamos aqui, ok? Um beijo para vocês e até segunda-feira que vem.